Boa noite, amados, graça e paz, amém? Se vocês queriam saber como é que ia ser o final da mensagem, vocês já tiveram a bênção de escutar literalmente o final da mensagem. Então eu não vou ter o final, porque o final nós já fizemos. Era exatamente essas palavras, e eu sei que vieram de Deus. Glória a Deus, eu estava glorificando a Deus pela vida da nossa pastora. Glória a Deus pela tua vida. As palavras vieram diretamente do trono da graça. Se eu disser que são as mesmas palavras, o tema é Até o Último Homem. Não sei se saiu a imagem ali, Até o Último Homem. E a ideia é, a gente não vai deixar ninguém para trás. O filme conta essa história, nós não vamos deixar ninguém para trás. Nós não seremos a geração de covardes que abandonamos nossos vizinhos para trás, nossos parentes, falar, não, você não tem jeito, não. Foi exatamente isso, nós vamos falar sobre isso. Então, nós, até o último homem, quer dizer, nós não vamos deixar ninguém para trás. Não seremos essa geração. Se depender de mim, eu não quero ser essa geração que vai chegar diante de Deus e vai falar, meu pai não tinha jeito, não. Meus irmãos, meus parentes, aquilo ali era um coração muito duro. Larguei de mão. Meus vizinhos, não tinha solução para eles, não. Até abandonei. Então, não, Deus nos ajude, que nós não sejamos essa geração do pouco caso. Nós sejamos a geração como esses 4 amigos, que fizeram todo o esforço e viram um milagre acontecendo, e Deus, o próprio Jesus se admirou da fé deles, falou, olha, que fé maravilhosa que vocês têm, por causa da sua fé, da fé de vocês, pode levantar, pega o seu leito e volta para sua casa que você foi curado. E eu tenho o poder de te salvar, se você quiser, seja salvo em nome de Jesus. E não só curou ele, falou, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra, não só pega o seu leito, mas eu estou perdoando os seus pecados. Vai, você foi salvo pela minha graça. Então, ele não só salvou, como curou, ele tem esse poder. Nós precisamos fazer a nossa parte. Antes da gente entrar no texto, eu trouxe uma oração de um irmão nosso, é uma oração em hebraico, porque ele é israelita. Então, é uma oração bem curtinha, mas eu gostaria de passar uma vez para a gente ver a letra, depois a gente vai fechar o olho, passar novamente para a gente orar com ele, tá bom? Mesmo sem você saber cantar, mas escuta e coloca a mensagem, as nossas vidas diante do Senhor, tá bom? Passa uma vez só para a gente ver a letra e depois a gente vai ler o texto, que é o mesmo texto que ele vai cantar. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Passa novamente, feche o seu olho. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Amém. Essa música, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ela é o Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que nos diz o seguinte: ouve, Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. Essa
oração cantada, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Amém? E nós vamos exatamente ler, nós vamos ler esse texto, que está em Deuteronômio capítulo 6, já está aí, ó, Deuteronômio 6. Nós vamos ler do 3 até o 6. Diz assim: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam em teu coração. Então, eu repeti para a gente gravar mesmo. Houve um episódio agora nesse ataque que teve do Hamas lá em Israel. Eu escutei uma professora de hebraico falando, né, dando um relato, e uma das famílias que sobreviveram naquele ataque, assim, a maioria das famílias, eles têm aquele lugar seguro, né, aquele, esqueci o nome agora, tem aquele lugar que não atravessa bala, o abrigo seguro. Todas as casas deles têm isso aí. E essa família, pelo relato que ela deu, várias famílias foram destruídas, né, foram massacradas. Eles mataram cadeirantes, velhinhos, crianças, idosos, pessoas com problemas, jovens, assim, não escolheram, fizeram um massacre. Entrava nas casas com moto e bem às 6 da manhã, eles acordando para o café da manhã, e era um dia de festa, era o dia mais importante da festa hebraica, era o dia da festa das cabanas, e era o dia mais importante, o último dia da festa. Então estava todo mundo já preparado, porque era um feriado nacional, a nível nacional, todas as famílias já estavam se preparando, que seria tipo assim o 7 de setembro do Brasil. Mais ou menos isso. Então era um dia de festividades, de muita comida, e realmente eles pegaram todo mundo de surpresa. E essa família, ela contando que essa família, eles entraram nesse lugar seguro lá, e eles tentaram, o Hamas tentou arrombar a porta e atirar em todo mundo, e tentou quebrar o local, e de todas as formas não conseguiu. Depois de um tempo tentaram falar algumas palavras em hebraico para ver se enganava eles, e eles não abriram a porta, e passou em torno de 10 a 12 horas eles lá presos. E depois de todo esse tempo, o exército de Israel chegou, e como sabia se era mesmo o exército de Israel ou não? Como eles podiam ter certeza, né? Então o chefe da família, ele falou: eu vou começar uma frase, se você completar, a gente já sabe que é o exército de Israel. Aí ele falou: Shema, Shema Israel. Shema. Ouça. Adonai Eloheinu. E os soldados responderam: Adonai Echad. Ouça. Eles responderam. Ele começou: Shema Israel. E os soldados responderam: Adonai Eloheinu. Adonai Echad.
Ele é o nosso Deus. Pode abrir a porta. É Ele mesmo. E Ele abriu. Sabia que era o nosso Deus, eram nossos irmãos. Eles abriram por causa desse texto. E Deus, às vezes a gente lê esse texto e fala: o que te chamou a atenção nesse texto, meu irmão? Então, normalmente nós pulamos para o ame o Senhor com todas as tuas forças. Ame o Senhor com toda, o teu entendimento. Nós já vamos direto para o meio da mensagem, mas Deus não está falando para você amar Ele. Ele fala para você amá-lo, mas Ele está falando: me escuta. Antes de você me amar, eu quero que você me escuta. Shema, Israel. Ah, mas nós não somos Israel, o povo de Israel. Nós somos Israel de Deus. Nós somos a noiva do Cordeiro. Então, Shema, a noiva do Cordeiro, me escuta. Antes de você sair correndo para me amar, para me adorar, me escuta primeiro. Me ouça. Ouve, Israel. Depois você me ama. Depois você se prostra, me adora. Mas me escuta primeiro. Imagina Moisés e toda aquela turma lá, e Deus falando com Moisés, falando com Bezalel, e imagina se eles não tivessem escutado direito. Deus falando: Moisés, eu quero que você faça uma arca de ouro, tantos centímetros de largura, tanto de altura, tanto de comprimento. As asas dos anjos têm que ser uma voltada para a outra, tocando uma na outra. Imagina se Moisés não presta atenção nisso. Ah, vamos fazer uma arca de qualquer jeito. Era 45 centímetros ou era 30? Não, é para Deus, qualquer coisa serve. Vamos fazer de qualquer jeito. Você acha que Deus ia se agradar? Teve um lá que pegou uma capa babilônica. Deus falou: eu quero que todo mundo apedreje ele aqui agora. Ele e a família toda. Não é para deixar vivo. Pegou uma capa babilônica que achou bonita. Ah, que capa babilônica bonita. Deus falou: eu falei para não pegar nada de nenhum dos povos, nada. Não é para esconder nada, não é para trazer nada para o acampamento. Quando ele falava destrói, destrói mesmo. Então, quando fala, Deus falando com Moisés e falou com todos eles lá que fizeram o tabernáculo, falou: ouça atentamente, porque primeiro a gente tem que guardar aqui dentro. Ouça e obedeça. Como ele começou o texto: ouça e obedeça. Depois você me ama, depois você me adora. E falando em adorar, a palavra adorar em hebraico significa avodar. Adorar em hebraico significa avodar. E traduzindo para o português significa trabalho. Trabalho. A palavra adoração em hebraico, na tradução original, significa trabalho. Então, em outras palavras, tudo que vier à mão para você fazer, todo trabalho, seja secular ou não, honesto, trabalho honesto, digno, né? Não é trabalho de roubar, enganar, não é isso. É trabalho digno, honesto. Que isso se torne uma adoração. Se torne uma adoração. Eu entendi, eu comecei a gostar de trabalhar depois que eu entendi isso, que eu estava, esses tempos atrás eu fiquei meio revoltado, falei: Deus, quem estava lá pesquisando, né? Primeiro eu comecei a pesquisar quem que inventou esse negócio de trabalhar 12 horas por dia, 9 horas, 12 horas, todo dia, e só ter folga no domingo, né? Queria saber quem que foi o ser humano que fez isso. E aí, nessas pesquisas malucas da minha cabeça, eu descobri que foi Deus. E Deus falou: no sábado descansarás, no 7º dia descansarás. Falei: mas olha, tinha que ser você mesmo para fazer esse negócio, né? Só descansar no sábado, né? Para nós no domingo, mas na época deles lá era no sábado, né? E aí foi o próprio Deus que falou que descansarás um dia só. E depois disso, falando de adoração, que avodar adorar é trabalho, eu entendi e falei: agora caiu a ficha, que Jesus falou assim: o meu Pai trabalha todos os dias e eu trabalho também. Então, falei: está aí a explicação, nós vamos trabalhar a eternidade toda, mas como é para a glória dele, que ele receba, né, como uma adoração, que nós façamos qualquer trabalho secular ou para o Senhor, né, como foi falado aqui, como uma forma de adoração. Então, antes de você amar o Senhor de todo o seu coração, primeiro escuta. Shema, Israel. Me escuta primeiro. Depois você me adora. Depois você me ama.
Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse 2, 7. Diz assim, ó: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7. Ó, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse é uma carta de Cristo à sua igreja. É uma carta do próprio Jesus à sua igreja. Então ele mesmo, aí na pessoa, usado pelo Espírito Santo, que João escreveu o Apocalipse, a esse texto falando: aquele que tem ouvidos, ouça atentamente o que o Espírito Santo está falando às igrejas. Se nós observarmos o que o Espírito Santo está falando nas igrejas, a todos os seus filhos, mas voltando para nós aqui, para a nossa comunidade, o que Deus está falando conosco? Está falando eu, mais um. Está falando, fazei discípulos, é o tempo todo, fazei discípulos. Senhor, mas nós queremos fazer outra coisa. Ouça, Israel, o que o Espírito Santo está falando na igreja. Eu mais um, eu quero isso aqui. Fazei discípulos. Será que Deus não vai falar com a gente? Está falando o tempo todo. Está falando o tempo todo. Eu não quero nada de vocês. Eu quero que vocês me ouçam e que vocês me adorem, ganhando pessoas. Ganhando pessoas. Quando chegar lá no céu, não adianta você chegar lá com o seu carro, com o seu relógio de ouro, que Deus vai... Eu não vou falar que Ele vai mandar você para os quintos dos infernos aqui, não. Acho que não. Alguns Ele vai mandar, mas os que não se renderam ao seu amor. Mas os filhos, nós precisamos, antes de amá-lo, precisamos escutar. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Eu mais um, é isso que eu quero. A pastora acabou de falar. Eu quero é isso. E quantos o Espírito Santo trouxer aqui, vai falar a mesma coisa. Que Deus já deu a direção para o nosso anjo, que é o pastor Tomé. Nós só precisamos obedecer a Deus, né, através da direção que Deus tem dado para esse homem de Deus. E todas as mensagens, todo mundo que pregou aqui, falou a mesma coisa. Falou sobre amar, cuidar bem, né? Falamos a mesma coisa. Nós só precisamos fazer o que diz o começo do texto: ouça e obedeça, Israel. Ouça, Shema, Israel, e obedeça. Porque para Deus, o que é amor? É obediência. Eu amo a Deus, mas você me obedece? Não obedeço, então você não me ama. Para Deus, o que é amor? Não é você falar que ama Ele, é quando Ele fala: filho, você ganha mais um para mim? Ganhe, pai, ganho, vou fazer todo o esforço. É jejum, é oração, não importa. É folheto, é livro, né? Como foi falado. Não importa o que eu vou fazer, eu vou ganhar mais um para o Senhor. Eu vou jejuar, eu vou pagar o preço, mas eu vou trazer uma oferta ao Senhor. E falando em oferta, antes da gente passar para a parte de ofertar, de honrar, Apocalipse 22 também fala, né? Interessante que no Apocalipse 2, no começo do livro, o próprio Jesus fala: ouça o que o Espírito diz às igrejas. No 22, quando ele está fechando o livro do Apocalipse, já terminando o livro, fala assim, Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, ele que escreveu o Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. O próprio Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, noivo. Vem, noivo. Nós estamos linda, noiva, linda, limpa, perfumada. Não é a noiva? Linda, né? Um vestidão, sumindo no mundo, aquela, né? Sumindo no mundo. Tá? Quanto mais longo a cauda, né? Parece que mais chique, né? Lá na rua, gente, não deixa cair na lama, né? A cauda do vestido, aquele monte de gente segurando na cauda do vestido para não cair na lama, e às vezes vem até os galhos pendurados, né? Que vai arrastando tudo. Mas o que ele está falando?
o Espírito e a noiva. É uma parceria. Como diz, uma harmonia entre o Espírito e a noiva. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando, ele está mostrando, e às vezes a gente fala assim: e aí, como é que a gente vai fazer? O negócio tem que trocar o ar, a fiação está queimada, vai ter que trocar essa fiação, vai ter que pintar as paredes, e o Espírito está falando: gente, ô noiva, eu mais um, depois nós troca o ar-condicionado, mas é aqui, ó, ouça a direção, ouça, igreja, o que o Espírito diz. Presta atenção, presta atenção no que eu estou falando, presta atenção. Shema Israel, eu sou único, eu não mudo. O que mudou daquele Deus de Moisés lá no Horebe, que ninguém podia nem sequer encostar o pé no monte, assim, ó, encostava o pé, era fulminado. Eu falava: se passar um jumento perto da cerca, vai ser fulminado, vai sobrar pó, vai virar pó. O que mudou daquele Deus de Moisés para o nosso Deus? O que mudou? É um Deus diferente? Será que Deus mudou? Não mudou, não, é o mesmo Deus. A diferença é que agora, né, nesse período da graça, chamado período da igreja, nós temos um escudo que ele vai na nossa frente. Há um escudo chamado Cristo. Há uma proteção, há uma graça, há uma misericórdia que vai na nossa frente, assim, ó: vem aqui debaixo das minhas asas, vocês estarão seguros. Eu sou o noivo. Noiva, vem aqui debaixo das minhas asas, vamos adorar ao Pai. Então existe uma proteção sobre a noiva. Então por isso que muitas vezes nós abusamos da proteção. Agora no período da graça eu estou salvo mesmo, que se dane o resto, que se exploda, que o mundo vai para os quintos dos infernos mesmo, que eu não quero saber, eu quero saber que eu estou salvo. Meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. A nossa, como diz, não vou dizer a sorte, mas a bênção maior é que nós temos um rochedo forte que está literalmente na nossa frente, nos protegendo, nos guardando. Então, quando Deus olha para a noiva, ele vê quem? Vê a Cristo. A noiva está escondida debaixo do seu cuidado, debaixo das suas asas. Ele vê a Cristo, a justiça de Cristo, o amor, o perdão, a graça de Cristo. Então o Pai olha para a noiva, ele vê o noivo. Ele vê o noivo. E ele sabe que nós em Cristo somos um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Então nós somos um só com Ele. Então o Pai olha para a noiva através do Filho. Ele nos olha com aquele olhar de amor, e Ele é justiça, mas Ele é amor. E Ele nos olha com aquele olhar de amor através da bondade, da graça do Filho. Provérbios 3, se tiver como colocar, do verso 9 até o verso 12, fala assim, ó, Provérbios 3. Provérbios 3, do 9 ao 12, diz assim, ó: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Então ele está falando sobre honrar o Senhor com o melhor que você tem, com as primícias, o melhor da sua plantação. Na época lá era plantação, agora é o seu salário mesmo, é o dízimo, é a oferta, é missões. Honre ao Senhor com o melhor, não é com a sobra, é com o melhor. Mas a gente se atenta muito na questão da oferta, e às vezes a gente faz de qualquer forma. Senhor, está aqui a tua oferta. Não vou jogar porque não é isso. Mas às vezes a gente coloca assim como se fosse uma coisa banal, sem valor nenhum. Só que Deus não está interessado na oferta. Como nós lemos lá,
Ele quer que você o ame, mas ele quer que primeiro você escute ele. Ele quer que você oferte. Ele não quer que você deixe de ofertar, mas ele está falando o que primeiro? Honre, me honre. Eu quero que você me honre. Eu quero que você oferta, mas não é ofertar de qualquer forma. Me honra. Me honra. Como é que você honra? Eu fui pegar um exemplo lá sobre honra, aí eu achei o exemplo de Esther, da rainha Esther. O tio dela, Mardoqueu, na época do rei Xerxes, o rei Xerxes, esse rei, ele dominava da Etiópia até a Índia. Era uma extensão de terra que não acabava mais. E tinha o seu palácio em Suzã, onde a rainha Esther estava. E tinha um braço direito dele lá chamado Amã, que o rei deu toda a autoridade para o Amã fazer o que quisesse. E esse Amã tinha raiva do Mardoqueu, que era judeu, tinha raiva do Mardoqueu, que era tio da Esther, e pegou e intentou um plano diabólico lá, falou, ó, já que o rei me deu o sinete, o anel dele e a autoridade, eu vou mandar um decreto em todo o reino para aniquilar, exterminar todo judeu no reino de Xerxes. E mandou o decreto mesmo, é para aniquilar, matar, destruir, queimar as casas, acabar com tudo, não é para sobrar um judeu vivo. E o Amã fez isso. E aí a rainha Esther pegou, ficou sabendo de tudo, chamou Amã para um jantar junto com o rei e falou, rei, o rei falou, o que você quer de mim, Esther? Ele falou, ó, eu queria falar que esse Amã, que você deu autoridade para ele fez um decreto para exterminar o povo judeu, e eu sou judia, eu sou a mulher, sua esposa, a rainha Esther, sou judia, eu também vou morrer. O rei, mas quem, né, ficou bravo na hora lá, falou, não acredito num negócio desse e tal, ficou revoltado. Aí em Esther 6 fala que naquela noite que aconteceu isso, que a rainha Esther foi lá e entregou o Amã, o rei não conseguiu dormir. Diz o texto assim, ó, naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. E seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu, na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? A gente não leu lá, honre o Senhor? O que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei, e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Aí colocaram, o rei ordenou então a Amã, vá depressa, apanhar o manto, o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto do rei e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, isto é o que se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. Só na cidade, puxando o cavalo, isso é o que se faz
com o homem a quem o rei deseja honrar. Então, o texto que nós lemos fala: honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Que tipo de honra Deus quer receber? Ouro? Prata? Deus quer receber eu mais um. Você quer honrar o Senhor? Todo domingo, ore: Deus, me dá uma oportunidade de trazer eu mais um. Todo domingo. Imagina, todo domingo a gente, né, se fosse possível, pela graça de Deus, Deus pode fazer isso? Eu mais um. Nosso estacionamento já está pequeno, a gente teria que comprar né, um terreno maior e construir uma igreja maior, porque eu mais um, todo domingo eu mais um, e nós honraríamos o rei com o que ele quer ser honrado, né? Então tá um exemplo aí. Deus quer ser honrado. Deus não quer só que a gente chegue e jogue a oferta: está aqui minha oferta, está aqui meu dízimo, já dei o dízimo, está bom demais. Deus quer ser honrado, quer ser adorado, né? E isso para a glória dele, porque ele merece. O nosso Deus, ele merece. E antes, agora em terceiro lugar, antes de comparecer diante do soberano e justo juiz de todo o universo, você precisa despertar. O Fabinho leu aqui domingo passado aquele texto de Efésios 5,14. Efésios 5,14. Você precisa acordar antes de chegar diante do soberano do universo. Então o que diz o texto? Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então olha o que esse texto está falando para os crentes: desperta, ó tu que dormes. Você está parecendo um defunto morto. Você que está indiferente, dormindo, desperta. Escuta o que o Espírito Santo está falando na igreja. Desperta, desperta. Você está parecendo um defunto morto. Desperta, que Cristo vai resplandecer a glória dele através de ti. Mas você precisa despertar, você precisa escutar. Ele quer fazer isso. Por quê? Olha, 1 Pedro também já nos fala a respeito disso. 1 de Pedro 4,12 vai nos ajudar também a entender. Coloque para mim, fazendo um favor, 1 de Pedro 4,12. Por que nós temos que despertar? Está assim, ó: amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, e não vai demorar, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Exultar: Deus, meu Pai está aqui do meu lado, porque eu ganhei ele para o Senhor, eu honrei o Senhor. Exultem com grande alegria. Deus, sabe aquela vizinha minha que eu achava que não tinha solução? Eu jejuei, orei, falei, dei folheto, livro. Falei: Deus, está aqui, ó. Eu, mas aquela vizinha lá que não tinha solução, o Senhor salvou. A minha parte eu fiz, os 4 amigos fizeram a parte dele. E está aqui, o Senhor salvou a vida dela. E às vezes é uma pessoa condenada ao inferno. Uma pessoa que já está decidido. Tem pessoas que já decidiram, falam: eu não quero Deus. Lembra do testemunho que o Renato passou? Tem pessoas que falam: eu não quero Deus. Eu não quero saber negócio de crente, de igreja. A pessoa, ela tem esse arbítrio de escolher. Só que, muitas vezes, pelo preço que você paga, Deus fala: eu vou salvar essa miséria aí, porque alguém está pagando o preço. Eu vou salvar esse condenado ao inferno, porque alguém, a mãe, o vizinho, o amigo, alguém está pagando esse preço. Tá? É jejum, é oração. Fala: Deus, salva essa pessoa, quebranta esse coração. E Deus, ele por amor, né, aos amigos, né, pela fé, ele olhando a fé, falando: vou te dar essa bênção. Não vou dar só a cura do seu amigo, não, vou dar a salvação dele também. Levanta, você já anda, já leva a sua marca, e seus pecados foram perdoados. Você acabou de ser salvo agora. Então Deus tem esse poder. Mas muitas vezes o que a gente está fazendo? Nós estamos, aquela igreja indiferente, nós não escutamos. Ele está falando, a gente não escuta. E a pessoa está indo para o inferno, deixa que vá mesmo para os infernos. Mas é seu pai, é sua mãe, é sua tia, é seu tio, é seu primo. Ele escolheu esse caminho, que siga esse caminho.
Muitas vezes a gente é indiferente. A gente assim, não se condói, não tem aquela compaixão de Jesus quando ele olhava as multidões e se compadecia das multidões, como ovelha sem pastor, ele começava a chorar, falar: eu preciso fazer alguma coisa por eles, está todo mundo perdido como ovelha sem pastor. E ele se compadecia, chorava, ajudava, curava e salvava, fazia os milagres que ele tinha que fazer. Então, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento. O nosso Salvador, antes de ser o seu Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o dono de toda a terra, de todo o universo. Então às vezes a gente olha para Jesus Salvador, que lindo, que maravilhoso, maravilhoso Salvador. Mas antes de ser o seu Salvador, Ele é o Senhor, Senhor absoluto sobre tudo, sobre o inferno, sobre o céu, sobre tudo. Muitas vezes a gente esquece quem é Jesus. Antes de Ele ser o seu Salvador, Ele é Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Ele que manda, nós obedecemos. Devemos fazer isso por amor a Ele, por ser o noivo. Se fizer emburrado, Ele vai ver. Ele conhece o nosso coração. Vou fazer de qualquer jeito mesmo. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem o ama de verdade. Ele sabe quando você faz isso para honrar, para adorar, porque você o ama. Ele conhece os nossos corações. Então, a gente tem que lembrar, chegou a hora de começar o julgamento. Quem vai estar sentado no trono? Diante de quem a terra e o céu vai fugir da presença dele? Quem vai ser esse homem? Jesus. Os céus e a terra fugirão da sua presença. Você não vai ter onde segurar. Vou segurar aqui nessa cadeira. Não tem onde segurar. Não vai ter céu e terra na presença dele. É só nós, olho no olho. Olho no olho, um de cada vez, sem pressa. Um de cada vez. O que você fez para mim? Como é que você me honrou? Você me honrou? Eu mais um? Senhor, eu trouxe umas barras de ouro aqui para o Senhor. Falei: filho, aqui a rua tudo é de ouro. Eu trouxe umas pedras preciosas aqui para o Senhor. Falei: os muros são tudo de pedra preciosa. Eu quero saber quantas pessoas você trouxe diante do meu altar e me honrou. Senhor, eu fiz pouco caso porque aquela pessoa lá não tinha jeito, não. Não é assim que a gente faz? Para aquele lá não tem jeito, não. Está entregue. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiramente conosco, vai começar por nós, tribunal de Cristo. Se começa primeiramente conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o Evangelho de Deus? Se o julgamento vai começar por nós, qual vai ser o fim dos que rejeitam, dos que cuspiram na cara dele, que mandaram ele catar coquinho e outras coisas mais? Quando chegar diante daquele que tem olhos como chamas de fogo, e o Apocalipse descreve ele, seus pés reluzentes, lá não vai ter para onde correr. Os céus e a terra vão fugir da presença dele. Então, lá o ser humano não vai ter o que fazer. Vai comparecer diante do justo juiz, do juiz de toda a terra. E ele não vai aceitar desculpa esfarrapada. Senhor, não sobrou tempo, eu tinha que fazer minhas coisas, meus afazeres, era meu serviço, meu trabalho, minha casa, meu filho, não sei o quê. Se Ele é o único Senhor, digno de ser adorado, de ser honrado, nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar. Se Ele não for o primeiro, diz Arautos do Rei, se Ele não for o primeiro, então não é mais nada. Mas tem que ser o primeiro de verdade, para você honrar Ele de verdade, amar de verdade, escutar o Espírito Santo e obedecer. Apocalipse 22, 12 diz assim: eis que eu venho em breve. Cedo venho, venho em breve. A minha recompensa está comigo. Jesus falando: eis que breve venho, eu venho logo, não vou demorar, e não vou demorar mesmo.
a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um, de acordo com o que fez. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu que mando em tudo. Quero ver o que você vai me apresentar aqui. Vamos ver que desculpa esfarrapada você vai dar quando chegar diante dele, depois que ele te salvou, te lavou, te transformou em noiva, te deu acesso ao trono, você vai reinar com ele. Os filhos irão reinar com ele. A Bíblia fala que nós iremos julgar as nações, julgar os anjos. Não sabeis vós que vocês vão de julgar os anjos, julgar as nações. Vocês vão reinar sobre as nações. Depois de tudo que ele fez, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, nos protegendo, nos guardando nesse mundo tenebroso, que a gente vai oferecer para ele? Vamos falar, Senhor, aquela geração lá, tem jeito não, nossa geração, se depender de mim, tem que ter jeito. Nossa geração, porque quando Deus for julgar, o Senhor Jesus, ele vai julgar as cidades. Não é à toa que ele fala, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos milagres que fizemos em ti, né? Há muito eles teriam se convertido. Então ele vai julgar cidades, vai julgar nações, vai julgar reis, vai julgar um por um, sem pressa. E lá a gente não vai ter como dar desculpa esfarrapada. Senhor, eu estava cuidando das minhas coisas, eu estava cuidando do meu emprego, do meu carro, da minha casa, do meu filho. Ouça, Israel, você quer ofertar? Quero. Me honre primeiro. Primeiro você me honra, depois você oferta o que você quiser, mas primeiro traz o seu coração aqui no meu altar, coloca ele para ser queimado aqui no altar. Depois que queimar o coração, eu aceito o resto das suas ofertas. Primeiro queima o seu coração, ame com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, ama de verdade, e declare isso para ele. E com certeza esse relacionamento não tem como você andar com Deus e as pessoas não verem. Não existe como você andar com Deus, amar a Deus e o vizinho não ver, porque você não consegue esconder o sol dentro da sua casa, não existe isso. Se você andar com Deus, todo mundo vê. Mesmo sem você falar nada, as pessoas falam: ali vai um servo de Deus. Lembra de Eliseu? A Eliseu passava, aí a viúva de Serepta fala lá, ó, a mulher lá de Serepta, né? Vai um servo de Deus ali. Ele não falou nada, a vida dele era a presença de Deus. Então, se você tem Deus dentro de você, e nós lemos agora, o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo. Não tem como você esconder Deus, não tem como. Nós precisamos realmente orar, sinceramente pedir a Deus perdão, como igreja. Senhor, nos ajuda a ouvir a Tua voz. E Deus está falando o tempo todo. Não só ouvir, obedecer e Te honrar. E que eu possa todos os domingos, todas as reuniões, trazer alguém para o Teu louvor, para a Tua honra. Trazer algo que o Senhor quer ser adorado. O Senhor quer ser adorado com uma pessoa, que, né, Deus quer que a gente ganhe as pessoas para Ele. E Ele vai nos usar, Ele vai usar, mesmo por toda a fraqueza, com nossas, como dizem, imperfeições, Deus quer te usar. E você precisa se colocar diante do altar dEle. Fala: Deus, me quebra, me ajuda, me dá uma direção, me dá sabedoria para eu ou deixar um folheto, ou falar, ou orar, ou jejuar, mas Ele quer usar as nossas vidas. E com certeza, a gente, quando começarmos a praticar isso aí, a gente realmente aí vamos preocupar com outras coisas mais. Aí é espaço, é ar-condicionado, é fiação que está pegando fogo, essas coisas tudo. A gente vai se preocupar com isso, mas Deus vai dar os recursos, porque nós focamos no que tem que focar. É falar: agora vocês estão fazendo o que me agrada. Aí vai chegar um ponto, como aconteceu com Davi na construção do tabernáculo, do templo de Salomão, de falar: gente, pode parar, não precisa trazer mais ouro, prata, não precisa trazer mais, já tem demais aqui, está sobrando, não sabe nem o que vai fazer com esse monte de ouro aqui, de tanto que o pessoal levou, tanto ouro, tanto para fazer o templo de Salomão. Então, quando a gente entender Deus, o próprio Deus,
manda os recursos, é a chuva de bênção. E, como diz, não tem coisa melhor, né? Como diz a palavra do Senhor, uma alma para Deus vale mais que o mundo todo, né? Uma alma para Deus vale mais que o mundo todo. E esse tema aí, até o último homem, esse tema, eu não quero fazer parte, se depender de mim, eu não quero fazer parte daquela geração que fez pouco caso. Nós vamos até as últimas consequências, nós vamos pagar o preço. Eu não quero fazer parte quando Deus falar geração da época do Saulo, lá do Tomé, daquela época, faz favor a geração toda aqui, na minha presença, que eu vou julgar agora a geração de vocês. Não queremos ser a geração que Deus vai falar, ó, todo mundo cumpriu, a sua geração fez pouco caso. Está vendo esses milhões que foram para o inferno? Vocês fizeram vista grossa, pouco caso, não se importaram. Que nós não sejamos essa geração e vamos passar essa vergonha diante dele, porque ele vai tomar conta, e que nós possamos glorificá-lo. Falar, Senhor, no que dependeu de nós, nós fizemos todo o esforço, e com a tua ajuda muitos virão, muitos serão salvos, e a glória do Senhor com certeza vai descer, vai, como diz, se manifestar, e o Senhor seja glorificado. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Espero que Deus tenha falado com vocês de alguma forma, e que, como foi falado, não entre no ouvido e sai no outro. Ouça, Israel, ouça, noiva minha, o Espírito e a noiva dizem, vem que nós estamos prontos, nós temos muita coisa para te honrar, muita coisa boa para te honrar. Agora, de mãos vazias, não faça essa oração. Se você tiver de mãos vazias para encontrar com o noivo, com o soberano, no julgamento, não faça essa oração, porque nós vamos passar vergonha. Senhor, te agradecemos, meu Pai, pela tua bondade. Obrigado pelos testemunhos hoje, pelos desafios, pelos louvores. Pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a escutar, a ouvir atentamente e a obedecer, Senhor, a obedecer, a demonstrar em ações, com o nosso trabalho, que nós o adoramos, que nós te amamos com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Nos ajuda, Pai, a ganhar alguém para o Senhor. Não sabemos quem nós vamos ganhar primeiro, mas nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos dá amor, nos dá compaixão, e que nós possamos trazer diante do Senhor uma oferta, aquilo que agrada ao Senhor, que são vidas, são pessoas que o Senhor colocará nas nossas mãos para nós amarmos, para nós cuidarmos, para nós, ó Deus, fazer dessas pessoas discípulos do Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmão, pode sentar.